Senhor, irmãos e irmãs, hoje são 27 de outubro de 2025. Pois bem, hoje nós vamos estudar Romanos, capítulo 6, verso 1, 2, 3, 4, né? A graça não deixa permanecer, não nos deixa permanecer no pecado. Ela livra-nos do pecado. Então veja só, o versículo 1 está assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Ao versículo 2, de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido únicos, temos sido unidos a ele, versículo 5, na semelhança da sua morte, certamente seremos na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Então, meus amados, o que o Evangelho, que o Espírito Santo está falando para nós, é que nós continuamos pecadores. Nós continuamos tendo aquelas paixões infames de querer coisa dos outros, de sexo, de aventura, tudo normal do ser humano que acha que é normal, né? O homem caído, o homem pecador, porque na terra não há um justo sequer. A diferença de um cristão, daquele que aceita Jesus, para o homem que não tem Jesus, é que ele, embora o cristão seja pecador, ele não vive mais pecando. É. Ele se torna santo na medida que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Santo quer dizer que está separado para viver eternamente com Deus. Então ele é santo. Mas ocorre, meus irmãos, que ser santo e viver em santidade são duas coisas diferentes. Vamos exemplificar. Um viciado em drogas, de repente assassino, ele aceita Jesus. Aleluia, glória, muito bem. Então, se for de coração, ele se torna santo. Mas a coisa não funciona por mágica. Ele, lembrando que era viciado. Quando ele aceita Jesus realmente, ele se torna santo. Mas o vício não vai dele assim, no mesmo dia. Aceitei Jesus, pronto. O vício foi embora. Não é assim que funciona. Em alguns casos até é. Mas ele agora vai ter uma luta travada contra o vício. Mas a vantagem é que ele tem agora Jesus, tem o Espírito Santo, para impedir ele de ser viciado. E com Jesus, com o Espírito Santo, ele consegue vencer essa batalha e consegue se livrar desse vício para a honra e a glória do Senhor. Então, existem dois tipos de santos: santos reservados para a glória de Deus. Os que estão libertos dos pecados contumazes e os que ainda estão no pecado. Tá bom, querido? Então, não cabe a nós julgar fulano, ciclano ou beltrano pela vida que leva. Cabe a nós continuarmos no Evangelho, pregando o Evangelho como ele é, incentivando os irmãos
a largarem suas vidas pecaminosas e buscar o sempre, o diariamente, o servir a Jesus. É o Espírito Santo que nos convence a largarmos o pecado. Tem situações nas nossas vidas que o pecado funciona como um carrapato e é muito difícil se livrar dele. Mas este homem ou esta mulher que tem esse pecado que está grudado, eles estão lutando para se livrar dele, mas estão na igreja, estão em harmonia com Deus. E o Espírito Santo está trabalhando para livrar eles, tá bom? Então, quem nos livra do pecado é o Espírito Santo. A graça do Senhor não permite que nós permaneçamos no pecado, que nós permaneçamos pecando. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, rique e poderosamente. Se ainda não aceitaram Jesus, se não aceitou, venha correndo, porque Ele tem muitas bênçãos para você e Ele quer te salvar. Ele quer te dar uma vida eterna no paraíso. E você hoje tem essa vida eterna, mas no inferno. Deus abençoe.